Para os nerds mais antigos aqui deste canal, no início dos anos 2000, nos deparamos com um dos atores mais populares e famosos de Hollywood, sendo transformado em um desenho animado, e essas eram as aventuras de Jack Chan. Como sempre nesses animes e desenhos populares passados no Brasil, as aberturas são bem marcantes, só que na de Jack Chan não tinha ninguém cantando, mas você achava maneiro e tentava cantar, só que ninguém cantando, aí você ficava tipo imitando o som. E também tinha aquela frase famosa do tio que a gente nunca soube o nome verdadeiro dele, só conhece ele por tio, que era o Mobugai Fade Tal. Mobugai Fade Tal, Mobugai Fade. Jack ele acabou tendo várias aventuras e vários inimigos durante esse desenho animado. Ele enfrentou magos, os irmãos do Shendu, mas certamente o que mais ficou marcado em nossa memória foram os vilões da primeira temporada, o Shendu e seus subordinados. O líder deles era o Valmon e seus subordinados, o Finn, o Hatsu e o Shou. Também o nosso Brutamontes favorito, o Toru. E eles eram uma organização criminosa internacional conhecida como a Mão Negra. Mano, a Mão Negra que eu conheço era uma brincadeira de quando eu era garoto. Se você falasse palavrão e não dissesse Mão Negra, você apanhava igual um menino novo. Nada! O Nath se jogou. Deixando os assuntos paralelos de lado, para entendermos um pouco da história, temos que ver ela em ordem cronológica e ver quando o Shendu foi aprisionado em uma estátua de pedra, saber como o tio aprendeu magia, várias outras coisas. Se você quer relembrar essa animação nostálgica, fica até o final do vídeo. Não esqueça de deixar seu like e seu comentário se você gostou desse conteúdo, pois este vídeo deu muito trabalho. No universo de Jack Chan, existe um objeto mítico extremamente poderoso e que era capaz de alterar a realidade. Este era o Livro das Eras. Um livro que contava a história da humanidade, e quando alguém alterava o que estava escrito nele, a história muda. No universo de Jack Chan também existia 12 poderes que vinham das constelações do espaço. E essas 12 constelações eram as 12 constelações do Zodíaco Chinês. Cada uma delas tinha um poder específico. Nesse período onde o poder das 12 constelações do Zodíaco Chinês viviam soltos pelo mundo, demônios conhecidos como Oni conseguiram sair da sua dimensão demoníaca, liderados por um Oni chamado Tarakudo e seus 9 generais, que possuíam um exército gigantesco de Shadowkan. Para cada general do seu exército, seus Shadowkan eram diferentes e tinham qualidades e atributos que mais se pareciam com o seu general. Logo, Tarakudo e seus generais trouxeram uma onda de escuridão sobre o mundo e acabaram dominando. O seu império durou anos, até que um dia, feiticeiros usando magia branca descobriram a fraqueza daqueles Oni por meio do baralho de Hanafuda. Baralho de Hanafuda, brinco de Hanafuda, Demon Slayer. Baralho de Hanafuda é algo comum no Japão, utilizado para jogos de azar. Com isso, os baralhos de Hanafuda não só davam a localização dos Onis, como também davam o ingrediente, a substância que era necessária para conseguir derrotá-los. E assim aqueles valentes feiticeiros conseguiram derrotar os demônios e aprisioná-los dentro de máscaras que eram os seus rostos. E eles espalharam essas máscaras pelo mundo, exceto a do líder deles, conseguiu esconder a sua máscara no reino das sombras. Com o planeta Terra agora em paz, novamente 8 demônios agora, só que irmãos, conseguem também sair da sua dimensão. Cada um deles com um poder específico, e o principal deles e mais marcante para nós era Shendu. Esses irmãos demônios, eles dominaram o mundo por um determinado período, até que um grupo chamado de os Imortais descobriram também, semelhante ao que aconteceu com os Oni, que a fraqueza e a única forma de combater os demônios eram através de magia branca. Então eles criaram a caixa Panku junto de um objeto específico que meio que representava aquilo que aqueles demônios eram. Eles conseguiam abrir um portal dimensional em um lugar específico que mandava aquele demônio de volta para sua dimensão. Derrotados pelos mortais, Montanha, vento e água. Os demônios, um a um, foram derrotados por 8 imortais. aqueles demônios então revoltados não se cansam. Eles usam seus poderes para transformar
o Shendu em uma forma astral e assim voltar para a Terra. Assim, Shendu poderia conquistar o mundo e trazer eles de volta. Mas essa nunca foi a real intenção de Shendu. Ele pretendia deixar os seus irmãos aprisionados naquela dimensão enquanto ele governaria o mundo. Nesse segundo retorno de Shendu ao mundo, ele se deparou com alguns artefatos místicos, que primeiro era uma máscara dos antigos Onis, que era do general Hairaku, que tinha o poder de invocar o Shadowkan. Aí já sabemos da onde veio na primeira temporada a ligação de Shendu com o Shadowkan. O segundo objeto meio que místico é o livro de feitiço dos Onis, onde ele aprende vários feitiços, vaga pelo mundo em busca dos poderes do 12 zodíaco chinês. Ao conseguir eles, Shendu acaba aprisionando eles em seu corpo, consegue dominar o mundo. Além agora da sua força e do seu poder destrutivo, Shendu agora possuía em si mesmo os poderes dos 12 zodíacos chinês. Com este poder, ele sozinho agora consegue bater de frente com os imortais. Com o mundo aos seus pés, Shendu estava no esplendor da sua glória, até que é traído pelos seus próprios súditos, que fazem uma magia que aprisiona o Shendu em uma estátua de pedra. E assim, os 12 espíritos do zodíaco chinês que estavam no seu corpo são transformados em talismãs separados pelo mundo afora. Shendu passaria mais ou menos um milênio para voltar à sua forma, ou tentando voltar à sua forma original. Antes de entrarmos na primeira temporada, que é a dos 12 talismãs, temos que entender um pouco da história do tio, que desde pequeno foi uma criança instruída nas artes marciais e se tornou um mestre do Kung Fu. Em sua fase adulta, o tio começa a participar de peças teatrais, e é ali que ele tem o seu primeiro contato com a magia, onde ele vê uma magia, um pó de maquiagem que permitiam que eles atravessassem paredes. O tio, então, fascinado por este assunto, ele vira aluno do mestre Fong e aprende sobre magia. E após vários anos de treinamento, ele sai de lá e se torna um verdadeiro mestre. Ele então começa a criar o garoto, o pequeno Jack Chan, e instrui ele nas artes marciais. Já com uma certa idade, ele decide abrir então uma loja de antiguidade na cidade de São Francisco. E é aqui nessa loja e nesse trabalho do Jack, que havia se tornado um historiador, e a história dos nossos aventureiros se iniciaria. Quando Jack estava fazendo seu trabalho de historiador em um templo antigo, ele acaba encontrando um escudo. Dentro desse escudo tinha um dos talismãs dentro dele, no centro, talismã do gato, que possuía então o poder da levitação. Quando Jack acaba pegando esse escudo, ele acaba sendo perseguido pelo Shadowkan, pela Mão Negra. Ele pensa que era por causa do escudo, mas na realidade eles estavam atrás do talismã que estava no centro do escudo. E agora Jack teria arrumado inimigos mortais, a Mão Negra e seu Shadowkan. Só que para a sorte de Jack, a Interpol havia criado uma associação secreta que era responsável de capturar objetos místicos e mágicos. E o líder dessa organização secreta, chamada de a Seção 13, era o Capitão Black, que era um amigo de Jack de longa data. Jack agora estava cheio de problemas, com a organização criminosa chamada Mão Negra atrás dele. Sendo difícil a situação de acreditar que existe magia, ainda vem a sua sobrinha, uma pré-adolescente, Jade, do Japão, para ele cuidar, que estava com problemas rebeldes nessa idade. A sua sobrinha Jade muitas vezes ajuda e também atrapalha, mas eu acredito que ela acaba dando mais vida à série. Após ela engolir o talismã do galo, que estava numa sopa, acaba descobrindo os poderes mágicos dele da levitação. E após conseguirem pegar o seu primeiro talismã, Jack então é convidado para participar da Seção 13. E agora eles iriam atrás dos artefatos místicos, os restantes dos talismãs. Agora Jack iria dar a volta ao mundo atrás dos 12 talismãs, com a ajuda da força policial da Seção 13. Então Jack viaja para o México, e lá ele encontraria o segundo talismã. E esse seria o talismã do touro, que estaria com o lutador de luta livre El Toro Fuerte. Aqui meio que cria uma rivalidade entre El Toro e Jack, onde El Toro tinha um fã que dizia que ele poderia derrotar o Jack. Eles lutam. A Mão Negra tenta roubar o talismã, mas Jack acaba convencendo El Toro a dar o talismã para ele, após convencê-lo que ele estava enganando a si mesmo, que a força que ele tinha não vinha dele, mas sim do talismã do touro. Em busca desse talismã, umas lutas bem legais entre El Toro e Jack, e El Toro e Toru. O terceiro talismã, então, Jack descobre
descobre que ele estava em um museu, que havia segurança máxima, vários lasers protegendo ele. Jack não consegue convencer o diretor do museu a dar o talismã da serpente, que continha o poder da invisibilidade. Com isso, Jack passa para métodos obscuros e ilegais. Ele então decide que iria roubar o talismã e invadir o museu durante a madrugada. Só que em contrapartida a isso, a Viper entra também no museu naquela mesma madrugada. Ela era uma ladra que queria roubar um diamante que ali estava. E ela e o Jack meio que entram em uma luta corpo a corpo. E eles acabam trocando os objetos. Ela fica com o talismã e ele fica com o diamante. Cá entre nós que o talismã da invisibilidade é algo que cai muito bem para uma ladra. Depois disso, eles devolvem, já que ela queria o diamante, fazer uma troca e a Jade meio que engana a Viper engana a Jade. No fim, Jack acaba pegando de volta o talismã. Eu acho que rola um clima entre o Jack e a Viper. O quarto talismã era o do coelho, que estava no casco de uma tartaruga. O talismã do coelho dava o poder da super velocidade, e a Mão Negra consegue ele primeiro, onde o Toru fica utilizando ele e fica extremamente forte e com super velocidade. O Jack recupera ele e leva o talismã para a seção 13. Mas o próximo talismã não seria assim. O talismã da ovelha, que tinha o poder da projeção astral, e a sua alma acaba saindo do seu corpo. Só que enquanto ela estava dormindo, vagando pelo mundo espiritual, a Mão Negra rouba o talismã e leva para Shendu, que utiliza a projeção astral e entra no corpo de Jade, que estava desocupado. Ele tenta entrar na seção 13 e roubar os demais talismãs que estavam lá. Ele acaba não conseguindo e o tio expulsa ele do corpo da Jade. E este é o primeiro talismã que a Mão Negra consegue para Shendu. Isso também seria o que aconteceria com o próximo talismã do dragão, que tinha o poder meio de causar explosões e de fogo. Valmont, após pegar este talismã, ele fica ambicioso, começa a roubar bancos, já que o seu maior interesse sempre foi na riqueza. Ele acaba sendo derrotado e os Shadowcans pegam o talismã para Shendu. O próximo talismã seria o talismã do rato, que era um dos principais talismãs para trazer o Shendu de volta à vida, já que ele dava vida a objetos inanimados. Esse talismã acaba meio que entrando dentro de um boneco, dando muito trabalho. Parece até mesmo aquele filme Pequenos Guerreiros. Jack acaba recuperando o talismã do rato, mas esse seria um talismã que ainda daria muito trabalho. O próximo talismã é o do cavalo, e eles passam o episódio todinho tentando ativar os poderes daquele talismã. O Jack havia tipo meio que sido envenenado por Valmont e estava ficando petrificado, até que no final do episódio descobre-se que o talismã do cavalo era o talismã da cura, que tinha o poder da cura. Após isso, no fundo do mar, eles pegam o talismã do macaco, e esse talismã tinha o poder da transformação. Mas não era em tudo. O Jack, ele podia, o usuário do talismã, se transformar em qualquer outro animal. Vale ressaltar que sempre, nas buscas de cada talismã, estava tendo uma luta frequente entre Jack e a Mão Negra. Após isso, eles encontram o talismã do cachorro, que esse é um dos meus episódios favoritos, onde o tio meio que esconde e não revela o poder do talismã e usa ele escondido. E aquele talismã tinha o poder da imortalidade, meio que do rejuvenescimento. Quando o tio usa ele, se sente jovem novamente e praticamente vira uma máquina de descer o sarrafo nos inimigos, demonstrando artes marciais. É até engraçado como ele se desfaz no final do talismã com muita pena. Depois eles encontram o talismã do porco em uma fábrica de chocolate. E o poder dele era bastante parecido e poderoso como o do dragão, mas ele soltava meio que raios dos olhos. Então agora faltava apenas um talismã. Parecia que tudo estava se encaminhando para o bem. Faltava apenas o talismã do tigre, que era o talismã que representava o Yin e o Yang, o bem e o mal. O retorno de Shendu não aconteceria, já que ele só tinha apenas 2 talismãs. Mas quando Jack tem contato com o talismã do tigre, ele acaba sendo dividido em 2, em um Jack bom e o Jack mau. Só que o Jack mau, ele meio que se une à Mão Negra, e ele era um bad boy, e era bem diferente do Jack original. Então Shendu promete a eles riqueza se ele ajudasse a capturar os outros talismãs, e é isso mesmo que ele faz. Após entregar os 12 talismãs a Shendu, ele desperta do seu sono e sai daquela estátua e adquire a sua forma original. Jack Chan teve vários vilões, mas eu já deixo aqui a minha opinião que o Shendu
é o melhor de todos. Após isso, o Toru ele decide deixar a Mão Negra, se unir e se torna um discípulo do tio. Com Shendu de volta, ele volta para o Japão, traz o seu antigo castelo de volta, decide que escravizaria novamente a humanidade. Só que o tio ele meio que faz uma poção com feitiço, permite que o Jack atravessar o Shendu e ir tirando os talismãs. Ele então consegue tirar todos e o Shendu acaba virando uma pedra novamente. Seu castelo se desfaz e o tesouro que estava ali para a Mão Negra. Jack acaba destruindo a estátua do Shendu com o poder do talismã do dragão, mas isso não é uma boa ideia. Ele volta o seu espírito à forma astral e retorna ao mundo dos demônios. Ao chegar na dimensão dos demônios, os irmãos de Shendu estavam irados e revoltados com ele, porque estavam vendo tudo que ele queria dominar o mundo sozinho. Eles então usam dos seus poderes e mandam o Shendu de volta na sua forma astral para a Terra. Ele então pretende entrar em um corpo, iria entrar no corpo do Jack, mas sem querer ele acaba entrando no corpo do Valmont. E agora os dois novamente estariam unidos numa frequente briga interna entre os dois. E agora o seu objetivo era achar a caixa para libertar os seus irmãos da dimensão dos demônios. E esses eram cada um de seus irmãos. A Pulkong, a demônia da montanha, que era gigantesca. Xiaofeng, o demônio do vento, parecia meio que um sapo. Daigi, o demônio da terra. Xiu, o demônio do céu. Ele tinha uma habilidade que permitia ele trocar de forma. O próprio Shendu, que era o demônio do fogo. Solan era o demônio que estava na lua e é capaz de manipular a gravidade. Shenzu, o demônio do trovão, que tinha o poder do trovão. Batsar, que tinha o poder da água e deu muito trabalho ao Jack, tinha a capacidade de controlar todo tipo de líquido próximo dela. Se torna meio que um ciclo repetitivo. Cada irmão é libertado um de cada vez. E o Jack e o tio acabam aprisionando eles novamente com a caixa Panku e com o mesmo item que foi utilizado no passado pelos 8 imortais. Um exemplo de Solan que, para ser aprisionado novamente, precisava da flor de lótus que foi utilizada no passado contra ele. Assim, cada irmão de Shendu vai sendo aprisionado um a um nesse ciclo repetitivo do desenho. Sem um corpo físico e seus irmãos novamente aprisionados, o Shendu consegue possuir o corpo do Jack. E após utilizar um feitiço, ele chega até um local onde ficava o Livro das Eras, que é o livro que eu falei lá no começo, que era capaz de alterar a história. Então ele escreve e reescreve a história, onde ele jamais, Shendu e seus irmãos, foram derrotados. Engraçado com tudo isso é que o Jack e o tio são meio que escravos, auxiliares do Shendu. Mas a Jade, que havia conseguido arrancar um pedaço do Livro das Eras, fica com a sua memória inalterada e lembra de toda a verdadeira realidade. E ela trata de convencer o Jack e o tio sobre que o Shendu havia mudado tudo aquilo e eles vão pra cima do Shendu, roubam ali os talismãs, alguns, e novamente reescrevem o Livro das Eras e o tio manda eles todos de volta para a sua dimensão. Após isso, entramos num arco não tão grande do Dao Long Yong, que era um feiticeiro das trevas que cria até uma rivalidade contra o tio e se torna uma luta entre os dois feiticeiros. O tio derrota ele acaba voltando de novo e agora ele tem outro objetivo, que era roubar os talismãs. E lá, numa tentativa de impedir que eles fossem roubados, o Jack meio que acaba destruindo ele. E o espírito das 12 constelações do Zodíaco Chinês ficam soltos novamente. Mas em vez de eles irem para as constelações, eles acabam ficando presos em cada animal que representavam os talismãs. Aí praticamente esse arco é uma repetição da primeira temporada. Agora, ao invés de talismãs, eles caçariam os animais que estavam com os poderes das 12 constelações, repetindo o que aconteceu com Shendu. Dao Long Yong, ele só consegue o poder de 2 talismãs, que é o do galo e o do porco. E Jack, junto da seção 13, consegue quase todos os talismãs, exceto um, que o seu poder acaba ficando solto pelo espaço, pois não havia mais nenhum tipo de animal daquele tipo. Que o seu poder acaba ficando solto pelo espaço, pois não havia mais nenhum tipo de animal daquele tipo. Você sabe me dizer qual é, Juvena? Exatamente. Na época moderna, senhores, não existia mais nenhum dragão. Então Dao Long fala com Shendu, dizendo que traria ele de volta se em troca ele lhe desse o poder do fogo,
do talismã do dragão. É óbvio que o Shendu concordaria, mas não faria isso. Ao voltar da sua dimensão, ele não só pega o poder do talismã do dragão, como rouba demais poderes das outras constelações. E então, senhores, tudo se repete. O poderoso Shendu da primeira temporada, com todos os poderes possíveis, estava de volta. Só que o Dao Long acaba ensinando ao tio uma magia antiga que foi usada pelos servos de Shendu para transformar nele naquela estátua de pedra. Dao Long mostrou-se ser um feiticeiro muito conhecedor das magias antigas. E com isso, o tio usa esse feitiço extremamente poderoso. E novamente, o Shendu é mais um perdedor e sai derrotado novamente. Só que os nossos queridos vilões, tanto o nosso feiticeiro como a Mão Negra, acabam sendo presos. Com o objetivo de sair da prisão, ele tenta fazer um feitiço para invocar os Shadowkans. E sabe quem ele invoca? Exatamente, o general dos Onis, o Tarakudo, que agora o seu objetivo é usar a Mão Negra igual Shendu usou e unir as máscaras Shadowkan. E agora eles vão atrás das máscaras Shadowkan e cada uma dava um poder de um Shadowkan diferente, com uma qualidade e especificação única. O personagem que se torna muito importante nesse arco é o Toru, porque como Jack Jay eram chineses e o Toru era um japonês e ele sabia, cresceu ouvindo a história dos Onis, ele sabia sobre o baralho de Hanafuda, da história de como derrotá-lo. Eu acho bem maneira essa temporada onde o Toru ele se mostra um feiticeiro muito bom e bastante inteligente. E semelhante aos outros arcos, eles conseguem todas as máscaras Onis, só que o Toru havia deixado passar um detalhe: não poderia juntar de forma alguma nos pergaminhos antigos as 9 máscaras, pois essa era a forma que libertaria os 9 generais Onis. E é exatamente por isso que elas foram separadas. E agora, com Tarakudo e os seus 9 generais quase dominando o mundo, cobrindo o mundo de trevas com seu exército gigantesco de Shadowkan, Tio e o Toru acabam descobrindo que ainda havia uma salvação: a máscara do Tarakudo que estava no Reino das Sombras. E eu reassistindo esses dias, era bem legal. O Toguro meio que com a cordinha para não se perder, ele vai no Reino das Sombras, pega a máscara do Tarakudo e a nossa querida Jade, que nunca foi um problema, acaba colocando ela nele, tirando o mundo das trevas que assombravam ele. Até enfim enxergamos agora no último arco de Jack Chan. E esse aí seria sobre o filho do Shendu, o Drago, e a princípio ele queria usar os dentes para reviver o Shendu de volta, mas ele acaba sendo impedido pela Jade, uma Jade do futuro de 10 anos à frente, que volta para impedir o Drago. Ele acaba sendo preso e muda suas pretensões. Ele agora resolve não trazer o Shendu de volta, mas sim conquistar e dominar todo mundo sozinho, assim como o Shendu fez lá na época antiga, deixando seus irmãos de lado, tal pai, tal. Então o Drago descobre que ele tem uma habilidade peculiar: ele é capaz de absorver o Chi dos seus tios e absorver as suas habilidades e poderes. E como eles estavam na dimensão demoníaca, Drago acaba indo atrás dos objetos que foram utilizados para selá-los naquela dimensão, que ainda continham parte do seu poder. E agora ele buscaria esses objetos, se repetindo o que aconteceu nas outras temporadas, e o Jack e a sua equipe, o tio e a Jade e o Toru tentariam impedir ele. Até que o Drago ele consegue capturar o Jack, e a Jade, junto da seção 13, tem que dar o restante dos objetos místicos a ele. Ele acaba absorvendo esse poder e se tornando praticamente invencível. Eu fiquei irado, porque no último episódio que o Drago ele consegue todos os poderes, as 2 vezes que eu assisti na TV Globinho, por coincidência a energia no meu bairro caiu as 2 vezes no mesmo dia do episódio. Eu só consegui assistir esse episódio anos depois com a internet, pois naquela época não era tão fácil. Com o Drago praticamente invencível, o tio teve uma ideia que era quase que uma loucura: trazer o Shendu e dar os 12 talismãs para ele enfrentar o Drago. Mas isso era algo que podia ter saído pela culatra, pois os dois poderiam ter se unido e destruir, escravizar a humanidade. Só que o Shendu ele fica tão revoltado pelo Drago ter traído ele, pensar em dominar a Terra sozinho, que eles entram num combate corpo a corpo, e o tio e o Toru usam um poder muito poderoso, que abre uma
fenda na terra e acaba absorvendo todo o chi que estava ali, levando consigo Drago, Shendu e Talismã. Finalmente acaba o desenho e esse foi o último arco do desenho de Jack Chan. A Jade, ela acaba sendo convidada para fazer parte da seção 13, toma o lugar do Capitão Black, se torna líder e ele se torna o líder da seção 14 e finalmente o Jack e o tio têm a vida tranquila que eles sempre queriam. E Fala Clã, esse foi um nostalgia e um pouco da história, relembrando sobre a história do desenho Jack Chan, que era praticamente o último desenho. Por um período ficou no lugar Dragon Ball e Yu-Gi-Oh! E ele sempre revezava, que fez parte da infância de muitos de nós que saíam correndo da escola com o final do horário das 11 horas da manhã para assistir esse desenho. Eu espero que isso possa ter acendido um pouco da chama nostálgica no coração de vocês. E se você gostou, deixa o seu like, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!